Pronto, vamos iniciar hoje o estudo da corrente elétrica. Então você já observa aqui, ó, nesta animação, é um movimento desordenado. Você percebe que é um movimento que não tem uma direção privilegiada, uma orientação. O que são essas partículas vermelhas que estão se movendo aqui? São os elétrons livres que estão se movendo pela estrutura do fio. Aqui a gente está falando de uma corrente elétrica que está acontecendo aonde? Dentro de um fio condutor, beleza? Em especial, nós vamos falar da corrente elétrica em fios condutores. E como é que é formada essa corrente elétrica no interior do fio? Como é que isso acontece? Olha só, você percebe que dentro do fio você tem os portadores de carga, que são os elétrons livres, tem a estrutura atômica que compõe o próprio material do fio, tá? Esses elétrons livres eles não estão parados, eles assumem um movimento caótico, um movimento desordenado, tá? E vai acontecer alguma coisa para que esse movimento ele se torne mais ou menos ordenado. Por que mais ou menos? Tá? Porque os elétrons livres vão assumir uma direção privilegiada, como a gente vai ver logo mais. Essa corrente elétrica ela assume um sentido. E esse sentido ele será determinado, observe, pelo movimento das cargas positivas. Tá? Esse aqui seria o movimento da corrente elétrica que eu vou representar pela letra I. Mas, professor, o senhor falou que não são os prótons que se movimentam. O senhor falou que são os elétrons livres dentro do fio. É por isso que a gente vai definir ó, o que é corrente convencional e o que é corrente real. O que é a corrente real? Seria aquela corrente elétrica formada pelo movimento de cargas positivas. Só que como a gente está falando do interior de um fio condutor, e no fio condutor, quem tem mobilidade, quem pode se mover, são os elétrons livres. Então, se os elétrons livres se moverem aqui, por exemplo, para a esquerda, eu continuo definindo a minha corrente como sendo para a direita. Observe, a corrente elétrica ela é definida pelo sentido de movimento das cargas positivas. Se eu tenho cargas negativas se movendo, a minha corrente convencional, quando a gente estiver falando de corrente agora, nós vamos falar de corrente convencional, que é esse I aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. Esse é o sentido da corrente convencional. Ela é dada pelo sentido oposto do movimento das cargas negativas. Então você pensa, lembra daquela história que quando você tem uma linha de campo, elétrico, solta uma carga positiva no interior da linha. Essa carga positiva ela vai se movimentar no sentido da linha de campo, porque ela vai buscar pontos de menor potencial. E se você solta uma carga negativa, essa carga negativa ela vai buscar pontos de maior potencial. Então, ó, a corrente que a gente chama de convencional, essa corrente aqui convencional, ela tem o mesmo sentido do campo elétrico que se propaga no fio, tá bom? Nas questões que a gente vai resolver, sempre que a gente estiver falando de corrente elétrica, como é que eu vou saber, professor, se é corrente real, formada de cargas positivas, ou se é uma corrente convencional, formada de cargas negativas, mas o sentido da corrente é o mesmo sentido da corrente formada por cargas positivas. Como é que eu vou saber essa história de corrente real, corrente convencional? Quando a questão não estiver falando nem em detalhe, se ela disser apenas assim, sentido da corrente, aí você vai pensar em quê? Você vai pensar em convencional. É o sentido adotado como convencional, que é esse sentido bem aqui, ó, que é o mesmo sentido de movimentação das cargas positivas. Então, se os elétrons, se as cargas negativas estiverem se movendo para um lado, a minha corrente convencional vai ser para o outro lado. Beleza? É isso aí que a gente chama de sentido real e sentido convencional. Beleza? Então vamos para frente. Então, vamos lá. Mais uma vez, o que é a corrente convencional? É a corrente formada pelo movimento de cargas positivas. Você está vendo as cargas positivas todas aqui se movendo para a direita.
Então, o sentido da corrente convencional é para a direita. Pronto. E quando eu tiver cargas negativas se movendo para o outro lado? As cargas negativas se movendo para a esquerda, nesse caso, elas produzem a mesma corrente elétrica que seria se fossem cargas positivas se movendo para a direita. O sentido convencional é o oposto ao sentido de movimento das cargas negativas. Quando for carga positiva, a corrente convencional é o mesmo sentido. Quando for carga negativa, a corrente convencional é o sentido contrário. Vamos lá então, e como é que a gente calcula? Olha só, como é que a gente calcula a quantidade de eletricidade transportada por um fio? Quando a gente faz essa pergunta, pessoal, a gente precisa saber primeiro o seguinte, que dentro, no interior do fio, eu tenho cargas elétricas se movimentando, tá certo? Então, pessoal, esse movimento de cargas, ele obedece um sentido, né? O que é que vai definir o sentido dessa corrente? É aquela grandeza que a gente falou, que é o potencial elétrico. Você percebe aqui que a corrente, ó, ela está apontando para a esquerda. Se ela está apontando para a esquerda, tá? Então, ela está indo de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial, obedecendo aí justamente o sentido das linhas de campo elétrico que se propagam aí, ó, sentido das linhas de campo elétrico que se propagam no interior do fio. Você teria um campo elétrico também apontando para a esquerda. Né? No sentido da linha, como a gente viu, ó, o potencial elétrico vai diminuindo. E é justamente essa diferença de potencial que vai provocar o aparecimento da corrente elétrica. Ou seja, é essa diferença de potencial que faz com que as cargas, os portadores de carga dos elétrons livres que estão nesse fio, comecem aí a se mover buscando uma direção privilegiada. Então, nessa figurinha aqui, ó, você percebe que você não tem mais um movimento caótico, né? Os quatro portadores de carga estão assumindo aqui uma direção privilegiada para onde? Para a direita. Aí você percebe que esses portadores de carga, obviamente, aqui eles são elétrons, certo? Eles são negativos, tá? E como é que a gente calcula essa quantidade de eletricidade? Bom, essa quantidade tem a ver com o número de portadores de carga, ou seja, o número, quando a gente fala em portadores de carga, é a partícula que está carregando a propriedade de carga elétrica, que no caso são os elétrons livres, representados por essas bolinhas aqui, certo? Então, o que é que você percebe? Ó, que essas quatro partículas, elas vão passar por essa regiãozinha bem aqui, que a gente chama de área de seção do fio. Admitindo que o fio seja um cilindro, então tu percebe que essa área de seção do fio, ela é aproximadamente aqui circular, né? Então, é um círculo, né? Tá certo? Essa área de seção do fio é calculada pela área do círculo, que é igual a πr2. Beleza? Mas a gente nem é só para lembrar essa expressãozinha, a gente não vai precisar dela, pelo menos nesse momento inicial, agora não. Então, calcular a quantidade de eletricidade no fio é a mesma coisa que calcular a corrente elétrica que está passando nesse fio. E essa corrente elétrica depende de quê? Depende da quantidade de portadores de carga que estão atravessando essa seção circular do fio, né? Essa área de seção do fio, em um determinado tempo. Aí olha esse exemplo que ele diz aqui para a gente. Ó. Qual a intensidade da corrente elétrica que passa por um condutor cilíndrico se por uma seção transversal deste condutor passam 2 vezes 10 a 14 elétrons. Isso aqui é o número de elétrons. É o N, aquela expressãozinha, ó, que diz Q igual a N vezes E, que você deve estar lembrado, onde é a carga elementar. E esse número de elétrons passa por essa seção transversal em quanto tempo? Em 5 segundos. Beleza? Como é que a gente vai calcular essa corrente elétrica aqui? Como é que a gente vai calcular essa corrente? Aí eu tenho que saber, ó, eu tenho que saber a quantidade de carga e dividir pelo tempo. Qual foi a carga que passou por essa seção aqui? Eu estou vendo 4 bolinhas aqui, professor. Então a carga foi 4, negativo. A carga é o número de elétrons que passaram vezes a carga elementar de cada um.
Quanto é a carga elementar de cada um? Ó, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, cada elétron livre desse vai ter esse valor de carga. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Como são 4 elétrons nessa figurinha, qual seria a carga que estaria passando nessa seção aqui? Seria 4 vezes esse valor. Tá certo? Mas é claro que aqui é apenas uma representação ilustrativa. Não são 4 elétrons. Esse número é muito grande. Tá? É um número extraordinariamente grande de elétrons. Ele colocou aqui o número. Qual é o número? 2 vezes 10 elevado a 14. Então, vamos lá. Como é que a gente calcularia, então, essa corrente elétrica combinando aí essas duas expressões? Ó? Quem é o Q? O Q é igual a NE. Então, eu vou colocar aqui. Ó. Vou colocar bem aqui. Carga é igual ao número de elétrons que estão atravessando essa seção, vezes o valor da carga elementar, dividido pelo tempo. Qual é o número de elétrons que estão atravessando? 2 vezes 10 elevado a 14, vezes o número da carga elementar de cada elétron, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Tudo isso aí, ó, dividido por quanto, pessoal? Tudo isso aí dividido por, a minha reguinha aqui, dividido pelo tempo. Ele disse aí na questão que o tempo é igual a 5 segundos. Então, peguei o número de elétrons livres que estão atravessando essa seção aí, beleza? Vezes a carga elétrica elementar de cada um deles, dividir pelo tempo, que é igual a 5 segundos. Fazendo essa continha aqui, o que a gente obtém? Olha só, fica 2 vezes 1,6. 2 vezes 1,6 vai ficar 3,2 vezes 10 elevado a menos. Aí você faz um produto de potência de mesma base. Faz um produto de potência de mesma base. Quem não está lembrado aí, conserva a base e soma os expoentes. Né? Eu vou somar 14 com menos 19. Então, vou obter aqui menos 5. Não esquece que ficou o 5 dividido aqui embaixo. E aí é só dividir. 3,2 dividido por 5 vai ficar 0,64. Você tem que fazer essa continha aí. Vezes 10 a menos 5. Tá bom? Aí você tem que prestar atenção nessa matemáticazinha aqui. E é bom você saber colocar a resposta final em notação científica. O número que está aqui na frente da potência tem que ser maior que 1 e menor que 10. É 0,64. Então a gente vai ter que mover a vírgula uma casa para a direita. Se a gente move a vírgula uma casa para a direita, vai ficar o quê, pessoal? Vai ficar 6,4. E quando eu faço isso, moveu para a direita, regra do Didi. Para a direita, diminui o expoente. Para eu diminuir aqui, vai ficar menos 5 menos 1. Vai ficar menos 6. O que é que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando a corrente elétrica. E a corrente elétrica ela vai ser medida em amperes, certo? Vai ser medida em amperes. É a unidade com que a gente mede corrente elétrica. Lembrando que 1 ampere, por definição, o que é 1 ampere? É um coulomb de carga que atravessa uma seção do condutor. A seção é essa área aqui, ó. Em quanto tempo? Em um segundo. Tá certo? Então, anota aí, ó. Isso aqui é importante. Beleza? Vamos aí para o nosso exemplo 2. Um condutor metálico é percorrido por uma corrente elétrica contínua e constante. O que é uma corrente contínua? Tá? Você tem aqui dentro do fio os elétrons, vou desenhar aqui o trecho do fio, e os elétrons se movendo aqui, por exemplo, para a direita. Professor, o senhor já falou, né? Se os elétrons são os portadores de carga negativa dentro do fio, se eles estão se movendo para a direita, é porque a corrente é para onde? A corrente é para o outro lado. Essa corrente aqui é a corrente convencional, porque a corrente real é a corrente formada pelos próprios elétrons. A corrente convencional seria aqui se movendo aqui para a esquerda, né? Contrário ao sentido de movimento
das cargas negativas. E por que que é contínuo? Porque esses elétrons eles estão continuamente se movendo no mesmo sentido. A gente vai ver que mais lá na frente tem um exemplo da corrente alternada, que é quando o elétron fica fazendo um movimento de vai e vem, para frente, para trás, indo e voltando. E é essa corrente alternada que a gente tem, por exemplo, nas tomadas da nossa casa. Certo? Na nossa casa, a nossa corrente é alternada. E a corrente contínua é que você tem nas pilhas, nas baterias, bateria do carro. Beleza? Mas vamos lá. Ele diz o seguinte, ó, a cada 10 segundos passa pela seção do condutor uma carga de 30 coulombs. O que é a seção do condutor? Admitindo que esse fio seja cilíndrico, então a seção do condutor vai ser aqui aproximadamente circular. Essa é a seção, a área de seção do condutor. Ele diz que passou uma carga de 30 coulombs em 10 segundos. Quer dizer que passaram 30 elétrons, é, professor? Não, não quer dizer que passaram 30 elétrons. Quer dizer que passaram 30 coulombs. Lembre que a quantidade de carga é o número de elétrons que atravessa vezes a carga elementar. Se você quiser descobrir o número de elétrons, você vai dividir 30 pelo valor da carga elementar, que é aquele valor de 1,6 em módulo, né? Vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Se você quiser descobrir o número de elétrons, você tem que descobrir a carga, que é 30 coulombs, pela carga elementar. O professor ele não pediu isso, não, ele só pediu a corrente elétrica. Então vamos lá. Como é que calcula a corrente elétrica? Você pega a carga, que atravessou a seção, e divide pelo tempo. Essa aqui já ficou mais tranquilo, né? Porque ele já me deu o valor da carga. Foi quanto? 30 coulombs. Em quanto tempo? 10 segundos. E o que é coulomb por segundo? Aí tu lembra, né? Que ampere é a mesma coisa que coulomb por segundo. Então aqui vai ficar como resposta 30 dividido por 10, 3. Coulomb por segundo é a mesma coisa que ampere. Belezinha? Então, 3 amperes é a intensidade de corrente elétrica que está passando aí nesse fio. Vamos aqui para o exemplo 3. Observe aqui, no exemplo 3, a gente já não tem mais um fio. A gente tem aqui uma solução aquosa. Então, aqui eu vou ter uma corrente iônica. Tá certo? Uma corrente iônica. No nosso caso, isso aqui já vai ser mais comum em questões de química. Tá bom? Quando a gente vai falando de circuitos elétricos, é claro que vai ser os elétrons livres dentro do fio. Mas eu posso ter corrente nos líquidos. Está aqui um exemplo. Essa corrente, já aqui no caso, vai ser formada de íons, né? Cátions, íons, ânions, ou até mesmo de elétrons livres. E nos gases também. Nós podemos ter elétrons livres e nós podemos ter cátions ou ânions dentro de um gás, formando aí a corrente elétrica. Ele diz o seguinte, por uma seção transversal desse condutor, por uma determinada região, que ele tracejou aqui, essa região, ó, essa região tracejada é o que ele chama aí de seção transversal do condutor. Beleza? É o que ele está chamando aí de seção transversal do condutor. E por essa seção, no intervalo de tempo de 20 segundos, ele diz que passam cátions no sentido, olha os cátions. Os cátions estão passando para a direita. E passam ânions em outro sentido. E os ânions estão passando para a esquerda. Fala, professor, e agora? Como é que vai ficar a corrente elétrica que está passando aqui? Se eu tenho agora cargas positivas se movendo para um lado e cargas negativas se movendo para o outro. Aí tu lembra o seguinte, né? Ó, carga positiva se movendo para a direita significa que a minha corrente elétrica é para a direita. Minha corrente convencional. É isso? Corrente convencional é aquela corrente formada pelo sentido de movimento das cargas positivas. É a corrente convencional, tá bom? E a corrente aqui, ó, quando eu tenho esses ânions, as cargas negativas, se movendo para a esquerda, a minha corrente também vai ser para onde? Para a direita. Por quê? Porque a corrente convencional ela é formada pelo sentido oposto do movimento das cargas negativas. Então, se eu tenho carga positiva para a direita, minha corrente convencional para a direita.
Se eu tenho carga negativa se movendo para a esquerda, minha corrente convencional para a direita. Corrente convencional tem um sentido oposto das cargas, do movimento das cargas negativas. Aí ele diz o seguinte, ó, que a quantidade de carga, né, que corresponde aqui aos cátions é de 8 coulombs. Então, eu tenho 8 coulombs se movendo para a direita. E tenho uma carga de menos 8 coulombs se movendo para a esquerda. Então, tu percebe que a quantidade total de carga em módulo aqui, pessoal, a carga total, ó, escrever bem aqui, ó, a carga total que está passando pela seção do condutor vai ser aqui, ó, um módulo de 8 mais um módulo de menos 8. Isso aqui vai dar 16 coulombs. Tá vendo aí? O movimento das cargas negativas para a esquerda, ele faz aumentar a corrente elétrica. Tá vendo que essa corrente aqui, ó, devido ao sentido de movimento das cargas negativas, ela ajuda, ela contribui com a corrente formada pelo sentido de movimento das cargas positivas. Professor, e se eu tivesse as positivas e as negativas se movendo as duas para a direita? Nesse caso aqui, com o mesmo valor de carga, aí a corrente seria zero, né? Porque a corrente convencional de uma iria cancelar com a corrente convencional da outra. A quantidade de carga transferida na seção seria zero. Você está entendendo? No caso aqui, eu somei os módulos, por quê? Porque essas correntes elas estão se ajudando. Positiva, corrente convencional no mesmo sentido. Carga negativa, corrente convencional no sentido oposto. Então, tu percebe que essas duas correntes convencionais estão se ajudando. Então, eu tenho que somar essas duas quantidades de carga de cada íon. Perceba que essas quantidades de carga de cada íon também podiam ser diferentes, não tem problema. E aí eu coloco em módulo para poder somar a quantidade total de carga em módulo, que está passando em quanto tempo? Essa quantidade total de carga em módulo está passando em quanto tempo? Me diz aí, ó. São 16 coulombs, né? 16 coulombs que estão passando aí em quanto tempo? Em 20 segundos. E aí como é que fica isso aqui, ó? 16 dividido por 2 dá 8. 8 dividido por 10 dá 0,8. 0,8 coulomb por segundo é amperes. Está aqui a corrente elétrica que está passando nesse condutor iônico aí. Agora nós vamos falar da propriedade do gráfico da corrente elétrica pelo tempo em segundos. Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui são os formatos de gráficos. Olha só. Nesse gráfico aqui, ó, corrente pelo tempo, eu tenho um gráfico de uma corrente contínua, só que ela é uma corrente contínua que está mudando de valor com o tempo. Ou seja, o que é que representa esse gráfico? Representa que dentro do fio condutor, o elétron ele está lá se movendo, mas ele não está fazendo aquele movimento de vai e vem. O elétron está lá se movendo no interior do fio condutor. E ele está indo, vamos supor que todo o tempo ele está indo naquele sentido de movimento. Sei lá, tipo assim para a direita. Pronto. Então isso significa que é uma corrente constante, né? Uma corrente contínua, né? Constante se o movimento dele ele não diminuir de rapidez. Quando ele diminui de rapidez, mas ele sempre permanece indo para frente, tá certo? Pelo fato dele não fazer movimento de vai e vem, é uma corrente contínua, que a gente chama de contínua. Então, que são esses dois exemplos aqui. Se ele se move todo o tempo para a direita aqui com rapidez constante, com velocidade constante, aí a gente chama de contínua constante, que é esse exemplo aqui desse gráfico. Se a velocidade dele, que o elétron está indo para frente, essa velocidade ela pode diminuir, tá? Mas não para. A velocidade muda de valor aqui, tá? Mas ele sempre está indo para frente. Às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais lento. Às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes um pouquinho mais lento. Mas ele sempre está indo para a direita. Então você teria esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de uma corrente contínua variável. Tá? Agora, se esse elétron ele faz dentro do fio um movimento aqui, que a gente chama de vai e vem, ele vai para a direita e vai para a esquerda, aí já vai formar esse tipo de gráfico aqui. Ó.
tá? Que a gente diz que é um gráfico senoidal. Percebe que tem horas que a corrente é negativa, tem horas que a corrente é positiva, tá? Justamente por quê? Porque o elétron livre, o portador de carga, ele está indo para a direita e está indo para a esquerda. Está indo para a direita, está indo para a esquerda. Beleza? E aí a corrente fica tendo flutuações de valores. Você tem aqui uma corrente o quê? Uma corrente que a gente chama de alternada. Que é a corrente que a gente tem nas nossas casas. Beleza? E esse gráfico da corrente pelo tempo, ele tem uma propriedade importante, tá? Quando você multiplica, olha a grandeza que está aqui no eixo Y, é a corrente. Olha a grandeza que está aqui no eixo X, é o tempo. O que, que acontece quando você multiplica a corrente pelo tempo? Quando eu multiplico a corrente pelo tempo, eu tenho o que, pessoal? Eu tenho a carga elétrica. Né? Essa carga elétrica, kit, carga é igual a corrente pelo intervalo de tempo, né? Então, quer dizer, se eu tiver uma área abaixo da curva desse gráfico, entre um determinado intervalo de tempo, a área desse gráfico é numericamente igual à corrente elétrica que atravessou o condutor. Professor, eu não entendi foi nada dessa propriedade aí. Pois vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo que agora você vai entender tudo bem direitinho. Pronto, vamos agora para esse exemplo aqui que você vai entender agora bem bonitinho, bem direitinho. Ó. O gráfico representa a intensidade de corrente que percorre um condutor em função do tempo. Determine a carga elétrica que atravessa uma seção transversal desse condutor entre os instantes. Aí são dois itens. É de marcar, professor? Claro que não, né? Ele quer saber no item A, entre 0 e 2 segundos, qual é a carga que atravessa o condutor. Ele quer saber qual é essa carga bem aqui. Nessa área, eu tenho que calcular essa área para descobrir qual é a carga que atravessa o condutor em 2 segundos. Beleza? Então, vamos lá, vamos calcular essa área. No item A, como é que calcula essa área aí, pessoal? É fácil ver que você tem aqui, ó, um retângulo, né? Quanto é a base desse retângulo? Que meu tempo está em segundos, minha corrente está em amperes. Tu observa, ver se não tem nenhum prefixo aqui, porque às vezes, né, a pessoa que elaborou a questão coloca um 10 a menos 3 aqui. Aí você tem que prestar atenção se te aparece algum prefixo. Aqui em milissegundos, você tem que prestar atenção a esses prefixos. Então, beleza. Não tem nenhum prefixo, corrente está em amperes e o tempo está em segundos. Vou calcular essa área bem aqui, ó. Então, vai ser a área da base, vai ser a base vezes a altura, certo? 2 vezes 3, 6. 6 o quê? 6 coulombs. Eu estou usando que expressão? Eu estou usando essa expressãozinha aqui, ó. Kit. Carga é igual a corrente vezes o tempo. Beleza? Então, esse aqui é o item A. E o item B? Qual é a corrente, né? Melhor, qual é a carga que atravessa o condutor entre 0 e 4 segundos? Aí ele já quer essa área aqui, ó. Eu tenho que calcular toda essa área aqui, beleza? Para poder encontrar o quê? Para poder encontrar a minha carga. Então, vamos lá. Tu percebe que essa figurinha aqui, ela forma um trapézio, tá, pessoal? Como é o nome? Trapézio. Tem que saber como é que calcula a área do trapézio. O trapézio ele vai ter uma base maior, ele vai ter uma base menor, que é esse lado aqui, e ele vai ter uma medida bem aqui, ó, que a gente vai chamar de altura, que eu vou chamar de H. Tá bom? A base não é para estar embaixo, professor, é porque o trapézio aqui está invertido, né? Tá certo? Se você fosse desenhar ele normal, aqui ele seria assim, ó. A base realmente no chão. Aqui a base maior, aqui a base menor, aqui a altura. E aí, como é que você calcularia a área desse trapézio? Como é que calcula essa área aqui? Você pegaria a área do trapézio, seria o quê? Seria a base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. E aí é só substituir quem a gente tem de informação aqui, ó. Quem é a base maior aqui, pessoal? Quem é essa base maior? Ela vale quanto? Essa base maior aqui, ela vale 6. Tá vendo daqui para cá, ó? 6. E quanto é a base menor? Ela vale 3. As bases são os segmentos que são paralelos, né?
Então, quer dizer que vai ficar 6 mais 3. Vezes, fecha o parênteses, vezes a altura. Como ele está inclinado, essa distância aqui entre as bases, ó, é a altura. Tá? Que vai ser 2, né? De 4 para 2, né? De 2 para 4, você anda aqui 2. Então, a altura 2. Tudo isso dividido por 2, que é da expressão, né? Esse 2 aqui vem da expressão para calcular essa área. Então, vai ficar o quê? 9. Então, é a carga que atravessa o condutor entre 2 e 4 segundos. Então, aqui vai ser 6 coulombs e aqui vai ser 9 coulombs. Belezinha? Mais um exemplo aqui, pessoal. O gráfico da figura mostra a variação da intensidade de corrente com o tempo. Determine a carga elétrica transportada pela corrente durante os 6 segundos. Ele quer saber o que é de novo? A carga elétrica que foi transportada no condutor durante 6 segundos. Durante todo esse tempo aqui, ó, de 0 a 6. Essa base aqui vai ser 6, né? Quanto é que é essa altura aqui todinha? É 8, né? E aqui eu tenho área, ou melhor, eu tenho corrente em amperes, tenho tempo em segundos. E a área vai ser numericamente igual à carga, né? Quando eu multiplico corrente pelo tempo, eu tenho o valor da carga. Quando você quiser saber um gráfico, se esse gráfico ele tem significado físico, tu multiplica as grandezas dos eixos. Corrente vezes o tempo. Isso tem algum significado físico? Tem. Quando eu multiplico corrente pelo tempo, eu obtenho carga. Isso quer dizer que a área desse gráfico, debaixo daquela curva, que é esse gráfico aqui de vermelho, vai ser numericamente igual a carga. Às vezes, né? Às vezes não tem significado físico quando você multiplica essas grandezas. Tá bom? Por exemplo, ó, você tem aqui o gráfico da posição em metros pelo tempo em segundos. E aí você tem esse gráfico aqui. Pronto. Essa área debaixo desse gráfico tem algum sentido físico, essa área aqui? Tem. O que acontece quando eu multiplico distância pelo tempo? Quando eu multiplico distância, né, pelo tempo, perdão aí, não é posição aqui, ó. Aqui é velocidade, tá bom? E é velocidade. Pronto. Vou ajeitar aqui. Velocidade em metros por segundo. Agora sim. Quando eu multiplico velocidade pelo tempo, isso tem significado físico. Eu obtenho a distância, ó. Velocidade pelo tempo. Lembra que velocidade média, tu viu lá no primeiro ano, a distância pelo tempo? Pronto. Distância é velocidade vezes o tempo. Quer dizer que no gráfico, velocidade pelo tempo, a área debaixo do gráfico ela é numericamente igual à distância percorrida pelo objeto. Olha que legal. É só você ver se as grandezas que estão nos eixos, quando você multiplica essas grandezas, se existe algum significado físico. Tá bom? Esse é um exemplo. Cabe você guardar esse exemplo aqui do gráfico velocidade pelo tempo, porque é um exemplo bastante comum, que pode aparecer, inclusive, em questões aí do Enem. Beleza? Resolvendo aqui a nossa questão, eu vou ter que calcular a área desse triângulo. Para calcular a área desse triângulo aqui, então como é que vai ficar? A área vai ficar a base vezes a altura dividido por 2. Então, essa área do triângulo vai ficar a base, que é 6, a altura, que é 8, dividido por 2. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes 8, 48. É bom saber uma tabuadazinha, né? Dividido por 2, vai ficar 24. Então, a carga correspondente aqui vai ser de 24 coulombs.